Olá, primos e primas, sejam bem-vindos aqui ao podcast Conversas do Chuveiro, o podcast oficial dos primos. E no episódio de hoje, nós vamos gravar um especial Dia da Criança. É verdade, já estamos atrasados, mas, no entanto, sempre ouvi dizer que temos que despertar a criança interior que existe em nós, e para isso nós trouxemos a especialista em crianças infantis, Mary Poppins. Porque é que tu Olá! diz... Olá! Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, só que agora acabou daí. Porquê é que tu dizes que eu sou especialista? Porque estou todos os dias. Exatamente. Não, porque segundo informações próximas que obtivemos, tu tens algumas irmãs, então. Algumas. Bastantes. Por isso, tens alguma experiência sendo tu uma das irmãs do meio, ou até mais velha, ou até mais nova, não vamos divulgar aqui, senão estamos a dar assim muito. Não, é assim, eu acho que todos temos experiência, quanto mais não seja porque todos já fomos uma criança um dia, não é? E às vezes eu acho que as pessoas até se esquecem de que já passaram por lá. Tipo, quando eu vejo os adultos a chatearem as crianças, estás a ver? Eu penso, tipo, tu fazias exatamente a mesma coisa, porque é que estás agora a chatear o miúdo? Porquê é que eu não posso brincar? Porquê é que não deixas brincar na terra? É, tipo, toda a gente fez isso e estamos aqui, deixem os miúdos brincar na terra. Ora, nem mais. Minha querida, hoje vamos gravar um episódio especial Dia da Criança, sendo que nós vamos dar aqui algumas dicas aos pais, visto que nós temos bastante experiência a lidar com crianças e que... Não temos, mas parece. Quando me perguntam, tipo, como investir para os meus filhos, é assim, lá está, é daquelas coisas que nós pensamos o que é que nós faríamos, mas realmente eu nunca estive nessa situação, por isso pode ser que quando lá chegar faça de maneira diferente. Mas eu acho que para um filho investiria da mesma forma que invisto para mim, porque os meus investimentos são para longo prazo, os investimentos de um bebê ou de uma criança são para longo prazo, porque digamos que ele não vai precisar de dinheiro aos 10 anos ou aos 11 anos, esperemos nós, não é? Por isso são investimentos para longo prazo e realmente vale a pena e é quase um crime não usar os juros compostos e o poder do tempo dos investimentos, não é? E aproveitar isso ao longo dos anos em que pode estar ali investido e a crescer, porque a criança não vai precisar desse dinheiro nessa altura. Sim, isso é um dos pontos principais. Aliás, acho que é uma das coisas que nós nos arrependemos, quer dizer, não arrependemos, nós temos pena de não terem feito por nós, foi então começar a olhar pelo nosso dinheiro, não no sentido de guardar o dinheiro no banco, mas sim de utilizar esse dinheiro que está metido de lado e aplicar de alguma forma, de uma maneira mais inteligente. Não podemos culpar os nossos antepassados por não terem o conhecimento para, podemos culpar sim os atuais por saberem o que é que têm que fazer e muitas vezes não o fazer. Acho que também é o podcast ideal para isso, é mostrar um bocadinho que existe, é como aquilo, nós sabemos o que é que temos de fazer muitas das vezes, sabemos que dá sacrifício, mas não queremos fazer porque tem um sacrifício, não é? Então... Eu acho que também há um problema que é aquela conotação do sem capital garantido, em que muitas vezes nós, tipo, o nosso dinheiro, nós, investimos com medo, mas sabemos que é nosso e que podemos perder, mas depois quando se fala tipo, do dinheiro de um filho, se calhar os pais ficam um bocado mais receosos de investir por essa parte do sem capital garantido, por estarem, lá está, a comprometer teoricamente o dinheiro dessa criança que não tem opinião nem tem culpa, digamos assim, e que se o dinheiro se perder, tipo, o dinheiro era deles e a culpa foi dos pais, mas isso, lá está tudo associado a esse mito, que não é bem um mito, mas é a culpa das palavras do sem capital garantido, tipo, não quer dizer que tu vais ser zero ou que vais perder tudo, simplesmente não sabes qual é que vai ser a rentabilidade desse investimento. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 100, tipo, só não é garantido, não quer dizer que seja zero. Sim, mas no entanto, se formos a reparar, a maior parte dos capitais que se dizem que garantidos não são garantidos também, não é? Porque
podem dizer, vou-te dar uma rentabilidade de 5%, e tu chegas ao final com taxa de taxinha e tiveste uma rentabilidade de 2, 1. Não é? Ou seja, nós vamos na ilusão muitas das vezes que é o que é o que vai ser, e ali é que é bom, e foi ali que a gestora, não é? E o Fernando da Caixa Geral mandou meter, e vamos dar, e quando chegamos ao final, como já aconteceu várias vezes, vemos que o valor que na verdade especulávamos receber, não é? Acabou por sofrer uma derrapagem para essas obras públicas. Sofreu aqui uma derrapagem. Só que as obras públicas é para cima, aqui os valores quando é para nós é sempre para baixo, não é? Olha, mas uma questão que é, o que é que nós podemos fazer então, ou o que é que os primos que já são pais, ou que vão ser pais, o que é que eles podem fazer, e aproveitar este especial Dia da Criança mesmo para isso, o que é que eles podem fazer então para começar a passar o hábito aos filhos, também eles para ganharem esse hábito, não é? Muitas vezes as pessoas que nos ouvem não têm o hábito ainda do investimento, não têm o hábito de guardar poupar dinheiro. Então o que é que tu achas? Vamos dar assim dicas, ok? Uma dica que tu passarias neste momento para um pai? Olha, eu vou dizer o que é que eu faria. Lá está, isto aqui nada é recomendação, são conselhos de amigos, digamos assim, porque nós não vamos recomendar um produto específico nem nada, tipo, isso não existe, e lá está, depende de cada pessoa e desgosto e tudo isso. Mas se fosse eu, o que eu fazia era tipo tudo o que é, no fundo, imagina, abonos ou dinheiro o que fácil. seja que tu recebes. Seja dinheiro fácil. Não, o que tu recebes e que realmente recebeste porque tiveste esse filho, se tiveres possibilidade, ok, se não precisares desse dinheiro realmente para as despesas que vais ter com ele, não é? Investir em ETFs ou num PPR, tipo, lá está, nesse caso, tipo criptomoedas, eu já não colocaria aí, apesar de eu investir para mim, aí já acho que é um bocado. É tipo zona cinzenta, mas por exemplo, tu PPRs consegues fazer em nome de menores. Sim. Mesmo em ETFs também há tipo na de giro e assim não dá para abrir conta se tiver menos de 18 anos, mas eu sei que depois podemos colocar na descrição, sim, exatamente, em bancos principalmente consegues abrir contas com vários titulares e abrir em nome do filho, ou então tipo uma opção é abrir conta na de giro no teu tipo, tu podes ter as contas que quiseres na de giro, podes abrir uma que é exclusivamente para a criança, pronto, sabes que aquela conta é da criança. Opa, depois mais tarde vais saber como é que vais fazer. Vocês sabem que a conta é da criança, tá? Vocês sabem que a conta é da criança. Pois, isso pode trazer outros problemas, por isso é melhor, é mais fixe, tipo, se estiver mesmo no nome da criança, tipo, a partir dos 18 anos, ela mexe como quiser. Mas eu acho, pronto, eu acho que mais importante, ok, tipo, é fixe investir estes dinheiros extra que tu tens, tipo o dinheiro que os avós dão, o dinheiro das prendas, tipo de batizado, de aniversários ou o que é que receberem, é fixe investir isso para, tipo, aos 18 anos ou aos 30 anos, quando a pessoa quiser comprar uma casa ou um carro, já tem ali uma boa ajuda para o fazer, ou para começar um negócio, ou seja, para o que for. Mas eu acho que mais importante que isso, mais importante que o dinheiro que os pais tipo, passam aos filhos ou ajudam aos filhos, é passar este conhecimento e esta mentalidade e esta vontade a lidar com estes assuntos. Porque tu, ok, tipo o dinheiro, lá está, tu podes receber 100 mil euros que se não os souberes gerir e gastar e não tiveres qualquer tipo de educação financeira, tu tipo em 3 meses estouras o dinheiro, mas se te passarem os ensinamentos, tu até podes começar com 0, porque a tua família tipo, olha, pá, até optou por nem te dar dinheiro, ou os teus pais têm dinheiro, mas não, é deles, não é de teu, mas se tiveres esses conhecimentos e essas bases, tu consegues construir os 100 mil euros que a outra pessoa recebeu e destruiu, e tu vais construí-los e vais multiplicá-los. Sim. Aliás, a maior parte das pessoas, e isto quando nós falamos de empresários, quando nós falamos de pessoas de sucesso, a maior parte deles, quando tu perguntas realmente, olha, o que é que acontecia se tu amanhã falisses, as pessoas diziam, tipo, facilmente chegava ou voltava onde estava. Se eu tivesse 1 milhão e falisse, chegaria rapidamente a 1 milhão
ou pelo menos a maneira de chegar lá seria muito mais rápida do que antigamente, não é? Porque agora já tens as bases, então acho que um dos pontos principais vai ser passar mesmo pelo conhecimento, passar mesmo por ensinar, seja ele na escola, seja ele ensinando em casa, seja ele através de uma formação, seja através de um vídeo, seja, pronto, passar essa pequena informação e começar a incutir nas pessoas o gosto e também a necessidade de compreender a funcionalidade do dinheiro no seu todo, não é? Não só no gastar, porque acho que isto todos somos experts, mas fazer tudo, compreender como é que trabalha o dinheiro, o que é que move o dinheiro, porque é que ele sobe, porque é que ele desce, porque é que ele vale mais alguma coisa, porque é que as pessoas estão a trabalhar por ele, não é? Também acho que é importante passar um bocadinho esse ensinamento. Se vamos passar a história, vamos passar também um bocadinho nessa história, que é, depois nós percebemos porque é que fazemos alguma coisa, é mais fácil trabalhar esse ponto, não é? Depois... Diz-me uma coisa. Desculpa. Não, força. Diz-me uma coisa. O que é que tu achas? Imagina, é um cenário hipotético. Tipo, tens um filho, tu pouparias, tipo, criarias Ok, vou começar. Se tu tivesses agora um filho, tu alocarias tipo uma parte da tua poupança mensal tipo, para o teu filho? Género, eu vou poupar 100 euros por mês para a conta dele? Ou não? Sim, tipo... não. Eu iria fazer isso, ok? Até porque seria, digamos, burrice da minha parte, visto no início do programa ter referido que tenho pena que não tenham feito isso comigo, não é? Ou seja, saber que podiam guardar dinheiro e aplicar, acho que seria também um bocado irresponsabilidade. Sim, mas espera, mas a minha, o ponto contra, não é contra, a opção alternativa é a seguinte: tu continuas a investir para ti, conseguires a tua liberdade financeira mais cedo e assim teres tempo para eles. Porque eu acho que era mais a favor dessa segunda opção. Porque eu acho que, imagina, a pior coisa que tu podes dar a um filho é a obrigação de cuidar de ti na reforma. Então, é o que acontece muitas vezes. Sim. Não é? Tipo, ou seja, tu podes até estar, olha, eu poupei, eu dei tudo o que pedi aos meus filhos e não sei o quê. Não poupei para mim. Chega à reforma, tem a reforma do Estado, que não chega para metade. E o meu filho, durante 20 ou 30 anos ou 40 anos, vai estar a ter de me ajudar financeiramente nesse ponto. Eu, nesse caso, eu sou claro, imagina, se tu tiveres dinheiro em abundância que dê para fazer todas as coisas, tudo bem. Mas eu acho que a primeira prioridade deve ser, imagina, claro que toda a gente gostaria de dar um carro ao filho quando ele faz 18 anos, ou ajudá-lo a comprar uma casa, uma coisa assim. Mas eu acho que, para mim, a prioridade deveria ser sempre cuidar de nós próprios. Sim. E assim que nós próprios estamos assegurados e sabemos que não vamos ser um peso para a nossa família no futuro, aí sim, tipo, tudo o resto é extra e que, claro, podemos distribuir da forma que quisermos. O que é que tu achas em relação a isto? É assim, eu concordo contigo. Até uma expressão que eu já vi em algum lado, que dizia o seguinte: quando tu olhas para a selva, ok? Tu tens o quê? Tens os leões que têm as crias, eles tomam conta das crias no início, mas depois as crias são livres. Não é? Ou seja, não existe a responsabilidade de a cria mais tarde vir tomar conta dos pais. Até porque isto acaba por ser depois um desrespeito, acaba por perder ali, digamos, o poder que eles tinham antigamente. Não é? Então, já antigamente, quando nos lidamos com o mundo animal, é assim, ou seja, nós procriamos, não é? Nós crescemos, nós temos de ser capazes de ensinar aos nossos filhos a capacidade de se reinventarem, a capacidade de melhorar dia após dia. Nós não podemos estar digamos assim, depois a pensar que eles vão ter que nos devolver o que nós fizemos, até porque não é assim que funciona a vida, não é? Se tu estás na expectativa de dar 10 para receber 10, vais ter muitas desilusões, porque não é assim que funciona, não é? Não é assim que funciona. Então acho que neste momento eu iria pela tua opção, eu iria por essa opção. Primeiro, garantir o meu futuro, e até isso que eu faço neste momento. Primeiro, garantir o meu futuro, e só depois é que vou
olhar para o resto, porque mesmo quando estás dentro de um avião, em caso de emergência, primeiro metes a máscara a ti e depois é que vais meter aos outros, não é? Ou seja, porque senão se não és capaz de tomar conta de ti, também não vais ser capaz de tomar conta de ninguém. Acho que é... Existem várias coisas na vida que fazem isso. Sim. Isto não quer dizer que tu não queiras ajudar e que não possas... Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que mesmo, por mim, eu não quero estar numa posição de depender de uma pessoa... de ser um peso ou estar a depender de pessoas que não têm culpa, que não escolheram nada disso, são as nossas decisões, por isso eu acho que temos de ser nós a ter a responsabilidade sobre isso e depois tudo Sim, o resto. Eu até vi uma frase que eu vi no outro dia, já não sei onde, infelizmente, que é: os pais não são fundo de emergência e os filhos não são reforma. O que é que tu achas disto? Pum! É, não é? Eu vi aquilo e pensei, tipo, realmente... Assim, e lá está, e vai de encontro também ao que nós já tínhamos dito, ou seja, nenhum pai vai negar, nem se vai importar em ajudar um filho, e nenhum filho se importa em ajudar um pai. Eu acho que o que não é justo, e é um bocado irresponsável, é tu assumires isso como um dado adquirido, tipo, que se for preciso peço aos meus pais, se for preciso os meus filhos depois tratam de mim. Sim, mas é isso que muita gente espera, na verdade. Aliás, muitas das discussões que acabam por existir com famílias, bem por causa disso. Porque quando os pais chegam à reforma, acabam por cobrar dos filhos toda a atenção, todo o tratamento, tudo... compreendo por um lado, não compreendo por um outro, ok? Isto era uma discussão que poderíamos estar aqui durante muito tempo a debater. Mas acaba por acontecer isso, que os pais acabam por chatear com os filhos também por causa disso, porque não, mas durante toda a minha vida eu apoiei-te, eu fiz isto, eu fiz aquilo, e tu agora tens a obrigação de... e depois até brigas entre irmãos, seja quem é que vai ficar com os pais, quem é que não vai. Então acho que acaba por ser um abre-olhos, se calhar vai ser essa a palavra correta, acaba por ser um abre-olhos, olhar para os problemas do passado e perceber porque é que afinal porque é que eles acontecem, não é? Porque é que caramba a maior parte das famílias discutem. Porque na altura de tomar conta dos pais não há ninguém para o fazer. Mas porquê é que é preciso alguém tomar conta dos pais? Porque durante toda a vida eles tiveram a tomar conta dos filhos. Então acaba por, para mim acaba por não fazer sentido, ok? Até porque, sou sincero, eu não tomo conta dos meus pais, ok? Eles são maiores, são vacinados, e assim como eles não tomam conta de mim. Então acaba a ser por aí. Mas essa frase tem muito que se diga, realmente. É profunda. Exatamente. E é isto, não quer dizer que não se faça. E eu acho que, lá está, quando nós damos à nossa família, às pessoas que quem gostamos, damos sem esperar algo em troca, não é? E damos sem expectativa de ser algo. Não é um investimento para o futuro, digamos assim, é algo que nós quisemos dar porque nos faz sentir bem e porque sabemos que vai fazer sentir bem as pessoas. E lá está, e no caso de poupanças para os filhos, é precisamente isso. Tipo, nós queremos o melhor para eles, para as pessoas que nós gostamos, se calhar dar o que nós não tivemos, não é? Mais oportunidades ou um começo muito melhor, muito mais bem preparado depois na vida adulta, mas mantenho o que digo, temos de pensar primeiro em nós. Foi aquele exemplo que tu deste das máscaras de oxigênio, é perfeito, realmente é verdade. Tu primeiro tens de assegurar que tu estás bem para depois poderes cuidar dos outros. Sim, eu acredito que no final deste podcast realmente exprimos, não todos, está bem? Não todos, porque nós não podemos agradar nem a gregos nem a troianos, e nem queremos, acho que é mesmo isso. Isto é uma troca de ideias, não é? Tipo, eu estou aqui a dar a minha opinião, tu estás a dar a tua opinião, não são verdades absolutas de todo. Sim, mas no entanto, acredito que muitas das pessoas, muitos dos primos que estejam a ouvir agora, vão mudar, se calhar, pelo menos a maneira que estão a olhar, a ver certos problemas, e se calhar vão também encarar e vão perceber, se calhar o que está a acontecer comigo neste momento tem a ver por causa disso. E nós voltamos ao ponto inicial, à pergunta inicial, não é? Quais é que seriam os ensinamentos que eu daria para os meus filhos, neste caso? Seria então, eu acho que tentaria passar o máximo
possível o hábito da sobrevivência. Acho que é saber se desenrascar. Fazer fogo com pedras. Não precisa fazer. Felizmente, nós nos dias de hoje já não precisamos disso, não é? Já não precisamos estar a fazer isso. No entanto, eu gostei muito. Agora vamos falar num ponto que eu gostei bastante na altura quando andei no escotismo, que foi de aprender a dar nós, foi aprender a sobreviver em casos de ausência, também porque quanto mais tecnologia nós tivermos, mais confortáveis nós estamos. Mas quer dizer que mais dependentes também estamos do futuro, não é? E até calha bem isto, estamos a falar do futuro. E hoje, enquanto estava a fazer uma visita, tem um colega meu aqui em casa, que chegou de Portugal, e então aproveitei e íamos para Paris, então caiu um cliente e eu disse, olha pá, 1 mais 1 dá 2, pegamos o cliente, vamos para Paris, já ficamos lá em baixo. Tipo... O cliente paga a gasolina. Mas foi mesmo. Sim, mas foi interessante, porque era uma senhora que vinha do Irão e que neste momento depois tinha ido para Boston, e ela falou-me que era DJ. E eu fui, DJ, ok, mas sei que há muita gente que diz, ok, sou DJ, mas vais ver, afinal sou DJ em casa, não é? É o mete cassetes, o DJ mete cassetes, nós chamamos. Mas, na verdade, depois eu estive a falar com ela um bocadinho, e foi quando ela tocou num ponto que eu achei tipo, eu disse, uou, que eu ainda não tinha visto isso. O nome dela é Second Life, ok? E ela é DJ. Nome da artista, certo? Sim. Okay. E ela mas agora, olha, ela é DJ no metaverso. É sério? Juro-te, tu metes no YouTube Second Life, ela preparou um cenário, tens tipo pessoal a dançar e tudo mais, e ela está a tocar. Eu disse, uou. Ok, isso é fixe. E eu juro-te, olha, foi mesmo essa cara que eu fiz, eu disse assim, ela disse, foi por causa do Covid, comecei a trabalhar nisso assim e tudo mais, e depois mostrou-me, eu disse, isto é tipo, está brutal. Está brutal, e ela disse, agora neste momento ela trabalha, põe muito música latina, ok? Mas também música afro, mas eu fiquei do género, eu disse, eu ainda não tinha lidado com ninguém, assim de perto, não é? Que já estivesse a tirar proveito deste segundo mundo. E ela utiliza um slogan que era super engraçado, que dizia, nada do que acontece na vida real não possa acontecer no Second Life. Mas é assim, é tipo, uou, tipo... Boa. Por acaso foi muito fixe, eu gostei da viagem, gostei do preço que ela pagou também, mas... Não, mas foi super interessante perceber também, ou seja, ela teve-se a adaptar por causa do Covid e aproveitou um novo mundo que está a ser criado para começar a rentabilizar as suas qualidades, não é, neste caso. Portanto, tipo, e é um bocado isso que Sim, olha, agora também já não sei, eu tenho de apontar onde é que eu leio as coisas, porque eu depois não lembro. Foi num livro que eu li recentemente que dizia que tu tens de assumir, aliás, a partir do momento em que tu começas a assumir responsabilidade por tudo o que acontece na tua vida, passas a ser dono dela, porque quando tu dizes que a culpa é de outra pessoa, estás a dar importância e relevância na tua vida a essa pessoa ou a essa situação ou o que seja. E apesar de tu depois poderes dizer, tipo, eu não posso controlar tudo o que acontece, não é? Não posso controlar se vai chover ou se vai existir outra pandemia ou se vai acontecer outra coisa qualquer. Mas a forma como tu reages a cada uma dessas coisas, sim, pode ser controlada por ti. E a partir do momento em que tu começas a ter essa consciência e a assumir essa responsabilidade, que tudo o que acontece na tua vida é responsabilidade tua, tipo, o poder da tua vida e do que vais fazer dela passa a ser teu. E isso, lá está, foi o que ela fez, não é? Ela, uma coisa má que podia ter dado, tipo, olha, perdi o emprego, vou entrar em questão, vou, sei lá, não é? Sim. Usam isso para uma coisa dessas. Muito Sim, fixe. na verdade ela reinventou. Acho que reinventou também muito
do que pode ser o futuro, não é? Eu sempre ouvi dizer que os primeiros que começam são os que têm mais dificuldades, mas no entanto, ao mesmo tempo são os que têm mais avanço, não é? São os que têm mais avanços. Vamos pegar numa coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, quando nós falamos de uma pirâmide financeira, os primeiros que começam têm mais avanço e são os que têm menos risco. Por exemplo, não é? Mas era uma pirâmide financeira, mas eu já estava lá desde o início, já tirei o meu dinheiro, já fui embora. Entendes? Ou seja, esta coisa do metaverso, esta coisa que dos NFTs, isto das criptomoedas e tudo mais, houve pessoal que entrou lá atrás, não é? Aqueles que compraram os bitcoins lá atrás, nos seus primórdios, já fizeram o seu dinheiro, não é? Muitos já fizeram o seu dinheiro, muitos também já perderam, também vamos ser sinceros, muitos também já perderam, muitos estão arrependidos por ter perdido os bitcoins, não sabem onde é que os guardaram, mas lá está, muitas vezes nós estamos... Todos estão piores. Mas lá está, muitas vezes nós temos aversão às novidades, e é normal, vai da nossa mentalidade também ter um bocado de medo da mudança. Sempre dizem que, eu ouvi dizer que a mudança sempre fez bem a toda a gente, mas quem mudar muito também faz mal. Mas pronto, eu acho que também devemos estar aqui um pezinho pelo menos dentro da piscina, não é dizer assim, opá, vamos, não espero nada. Isto só para dizer que gostaria, esta situação que eu ouvi hoje... Que valores é que tu gostarias de passar? Pronto. Que legado é que tu gostarias de deixar? Da diversidade. Ou seja, do poder de se transformar num camaleão. Acho que é a melhor coisa que poderia passar. Que é saber se transformar num camaleão. O camaleão é aquele animal que se transforma independente e que se adapta aos meios de maneira a se defender e de maneira a atacar. E acho que é o melhor legado que podes passar a alguém, é ser ágil e ter a habilidade de se adaptar em todos os momentos. Acho que isso é... Olha, lá está, eu gostava de passar o que os meus pais também me passaram a mim, que foi o hábito da poupança, muito aliado à consciência ambiental. Porque muitas vezes, lá está, eu penso, como é que eu consigo, e muitas vezes perguntam, mas eu gosto muito de comprar roupa. Opa, se tu não consegues fazer a mudança por ti, pela parte financeira, pensa na parte ambiental e no mal que isso está a fazer ao mundo e às gerações futuras e tudo isso. Ou seja, tu a partir do momento em que passas a ter uma consciência ambiental e sustentabilidade e tudo isso, por arrasto, a parte financeira também vai ser beneficiada. Por isso foi algo que os meus pais me passaram e que eu também gostaria de passar. E esta questão da responsabilidade, ou seja, não colocar culpas dos outros nas situações e não sei o quê, e lidar com isso da melhor maneira possível em todas as situações. Vai um bocadinho também de encontro a isso do camaleão, ou seja, tu adaptaste e fazeres o melhor de cada situação que te está a acontecer. Sim, eu confesso que neste último ponto que tu falaste, é um ponto que eu estou a tentar melhorar, tá bem? Porque às vezes, no meio da pressão e tudo mais, nós esquecemos, e pelo menos eu falo por mim, nós esquecemos que muitas das coisas que também acontecem é culpa nossa. Ou seja, se um funcionário comete erro, é culpa minha. E às vezes a gente acaba por esquecer disso, e eu contra mim falo, porque é verdade, às vezes é que a gente acaba por esquecer disso, porque às vezes se calhar não passei tanto tempo quanto devia com uma pessoa, se calhar não ensinei da melhor forma, ou podia ter feito de outra forma, mas ao mesmo tempo também permite que com estes erros tu consigas formatar um método, não é? Constituir um método. Embora o método não seja 100% eficaz com toda a gente, porque há sempre, nós somos pessoas, não é? Então temos maneiras diferentes de lidar com tudo mesmo. Mas o facto de existir o método também permite que pelo menos 80% daquilo que tu queres incutir seja passado. E depois são os restantes 20%, digamos assim, que são para limar arestas, para perceber então se vai ou não vai.
Mas acho que é por aí. É um ponto que realmente eu sei que como pessoa tem que mudar, porque às vezes é mais fácil tirar as culpas para os outros. Às vezes é mais fácil fazer isso. Porque acredito que muitas das vezes os problemas que nós vemos à nossa frente, nós sabemos que eles já estão lá antes, só não fizemos nada antes. É um bocado por isso, só deixamos adiar, adiar, e depois no final o problema torna-se muito maior. Mas vamos mudar. Não, é isso. Eu acho que a partir do momento em que tu tens a consciência, não quer dizer que tu tipo estalas os dedos, não é? E do nada passas a fazer as coisas como leste num livro e ficaste tipo, realmente isto faz sentido. Não é assim. É criar o hábito, lá está, há aquela situação que tu realmente a primeira sensação vai continuar a ser porque é que isto não me aconteceu, mas depois pensas, ok, se calhar eu fiz isto, vou reagir desta forma, pronto. Tipo, começas a depois ter aquele segundo pensamento que já te leva contra a primeira sensação, que é sempre de porque é que isto não está a acontecer. Acho que sim. Minha querida, agora que nós estamos a falar aqui de criar hábitos, estamos aqui a falar do futuro, de desenvolver, de ser um camaleão, o que é que tu recomendarias aos primos que gostariam de criar um hábito de investimento para o futuro? O que é que eles podem fazer neste momento? O que é que tu recomendarias neste momento? Recomendações eu não posso fazer, não é? Mas eu vou dizer o que é que eu faria. Primeiro, olha, em termos de veículos de investimento, lá está, com aquele dinheiro que nós falámos inicialmente de prendas que os avós dão, ou subsídios, ou abonos, ou o que seja, ou aquele dinheiro que tu tens destinado para o filho, dá para colocar num PPR. Os PPRs podem ser feitos em nome de menores, ou num ETF, e neste caso eu escolheria tipo, o mais diversificado possível para ser mesmo tipo risco bastante baixo a longo prazo. E agora, pensando na parte da sustentabilidade, se a GoParity já existisse, eu adorava, e se os meus pais, se existisse, não é? Porque na altura não existia, eu acho que isso é uma coisa muito fixe, porque, ok, claro, quando são bebés não há forma de o fazer, tipo, são os mesmos pais que têm de escolher, mas quando já começam a ter uma certa idade, eu acho que é super giro escolher os projetos da GoParity. Ou seja, também puxando para essa consciência ambiental e de sustentabilidade, realmente, por exemplo, a GoParity tem o auto-investimento e eu nunca tive essa funcionalidade, porque eu gosto de escolher manualmente os investimentos e não é só para ganhar dinheiro. Eu gosto de saber que empresas é que eu estou a ajudar e no que é que eu estou a contribuir e o que é que elas estão a fazer, e é assim que se conhecem depois também alguns projetos engraçados e empresas das quais tu nunca terias conhecimento se não fosse aí. Por isso é tipo win-win, a empresa, nós e a GoParity. Por isso, e pronto, e o risco da GoParity também é relativamente baixo comparado com outras peer-to-peer, ou seja, eu invisto na Mintos, na GoParity, na Peerberry e imensas outras, mas aí já eu tenho consciência que é um nível de risco completamente diferente, e se o dinheiro não é meu, e se a pessoa pela qual eu estou a investir não tem qualquer palavra no assunto, se calhar não iria por aí, mas na GoParity, em que o risco é médio-baixo, acho que já não seria um problema para mim. Sim, isso faz todo sentido. Olha, neste momento eu estou aqui a ver, e como solução para os primos que nos estão a ouvir, ok, que estão a ouvir pela primeira vez o podcast, ou que já ouviram várias vezes aqui a falar sobre a GoParity, ou que nós falamos ao longo de todos os episódios, desde que começámos uma parceria com eles. Neste momento, nós já falávamos antes, na verdade. Exatamente, só que agora falamos com mais afinco. Neste momento, para os primos que nos estão a ouvir, encontram-se 3 projetos em aberto, está bem? 3 projetos em aberto, sendo que 2 deles a mim me dizem muito, ok? Um terceiro que diz muito à minha namorada, mas pelo menos 2 deles a mim me dizem muito. O primeiro é o Oceano Fresco Investimento 3, ok? Eu gosto bastante do projeto, e assim como o Super Bónus Energia 4, que esse também gosto bastante.
porque é que eu não me diz tanto o outro projeto que eu disse que diz mais a minha namorada, que é o Gash-O, ok? Que é um supermercado biológico na região de Setúbal, salvo erro. Se não estou em erro, porque eu estive exatamente em Setúbal. A mim não diz tanto, está bem? Porque eu nisso dos produtos biológicos e tudo mais não é tanto a minha praia, eu como. Mas ela realmente gosta bastante de produtos biológicos, então sei que isto é um projeto mais para o estilo dela. Por isso é que eu gosto dos projetos da GoParity, porque realmente, e como tu disseste bem, nós temos a opção de escolha e nós podemos realmente ver se nos identificamos com o projeto ou não. Então eu também não faço o autoinvestimento por causa disso, porque eu gosto de perceber quais é que são os projetos que eu vou estar exposto, o tipo de risco associado, não é? Também tem a ver com a duração do projeto. Cada um de nós tem um... Sim, mas tu claro. Isso, por acaso, tu consegues fazer filtros no autoinvestimento para isso tudo, para o tipo, ou seja, o tipo de empresa ou projeto em si, é que só vendo mesmo a ficha do projeto é que consegues perceber o que é que é. E é uma coisa engraçada, houve uma menina que mandou uma mensagem por causa do Gash-O, que disse que estava toda entusiasmada porque ela mora perto do sítio de onde será o supermercado. Ela estava toda entusiasmada por poder estar a investir numa coisa da sua localidade, não é? E que vai servir a comunidade em que ela vive. Sim, isso é top. Lá está, acaba por ser super interessante, porque mais uma vez permite que pessoas comuns investam em projetos que muitas vezes adoram. Por exemplo, existe montes de pessoal viciados na Starbucks, não é? Então eu acredito, se tivesse aqui um projeto, a Starbucks vai abrir uma loja nova, não é? Não faltava primos a investir nesse projeto. Porquê? Porque eles já gostam da empresa, então eles dizem, tipo, eu vou tornar-me sócio disto. Pois, mas há uma coisa que nós temos que eu acho que é importante referir, que é o seguinte, meus queridos, não é porque vocês investem numa determinada empresa que vocês são patrões, está bem? Ou seja, vocês não podem chegar aqui ao Super Bónus Energia, ok? E ver que a empresa XPTO está numa construção e os empregados lá estão a tomar cerveja e mandar vir para cima deles que vocês são patrões, está bem? Isto não pode acontecer. Não, até porque convém esclarecer, tu, neste tipo de investimentos, tu não és acionista da empresa, tu estás a emprestar dinheiro que depois te será devolvido com juros e o capital que emprestaste. Mas se fosse ações da empresa, já podias? Também não podes. Não? Não, também não pode. Mas aí... Porque também seria a mesma coisa, eu também poderia chegar aqui à Super Bónus de Energia, à construção e dizer assim, toca a trabalhar que eu quero receber o meu dinheiro. Entendes? Que eu investi também aí, eu quero receber o meu dinheiro de volta. Portanto vai dar ao mesmo ponto. Mas... Estás a ver o pessoal na pesca a reclamar, essa rede está furada, toca a tapar isso que vem menos peixe. Tem aqui um fone. Yeah. Mas pronto, minha querida, acho que vamos terminar por aqui, está bem? Este nosso podcast, já falámos aqui bastante. De bastantes coisas até. Exatamente, já alongámos um bocadinho o podcast, já dá para passar aqui algumas informações. Portanto, primos e primas, não deixem de subscrever o podcast nas principais plataformas, ok? Não deixem de deixar o vosso gosto, partilhar connosco quando é que vocês nos estão a ouvir, no rádio, em casa ou em todo o lado, como diz a Rádio Social. Que nós gostamos muito de saber isso. Já sabem, todas as segundas-feiras às 6 da manhã sai um novo episódio e, para os amantes de leitura, nós também vos convidamos a participar, neste caso, na abertura do Bookflix, o Clube do Livro, onde eu e a Fire participamos, onde nós possibilitamos a cada um de vocês entrar e que juntos possamos evoluir e começar a aprender a analisar melhor os livros, debater também pontos de vista. Então, estamos aqui a formar uma comunidade toda XPTO. Vocês podem ter todas as informações lá no link da bio do bookflix.pt no Instagram, está bem?
Minha querida, é isto? É isso, e só lembrar que nós esquecemos hoje que o código Chuveiro 5 dá 5 euros para o vosso primeiro investimento na GoParity, se ainda não forem clientes. Ora, Que nem duvido mais. que não sejam Pois, nesta altura. mas portanto, já sabem, meus queridos, Chuveiro 5, fazem o vosso registro e metem o código nos vouchers Chuveiro 5 e tcharam! You are rich. 5. Vamos embora. Exatamente. Meus queridos, beijinhos e vemos na próxima semana. Adeus! Tchau, tchau.